Eu quero compartilhar com você essa palavra que está lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Você que está me acompanhando aqui na igreja, você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está aqui no TikTok. Então, nós estamos alcançando muitas pessoas, amém? Aqui, né, no trabalho diário, nas redes sociais, na televisão, Deus tem nos permitido pregar a palavra, né, e alcançar vidas. Meus amados, então vamos lá, Mateus capítulo 22, não, perdão, estou falando errado, reverendo, não é Mateus 22 não, Mateus capítulo 16, eu estou com a referência do culto passado, Mateus capítulo 16, versículo 13, amém? Repita assim comigo: revelação que vence o inferno. Amém? Nós vivemos numa sociedade, irmãos, hoje em dia como que eu posso dizer, o conhecimento, ele tem sido idolatrado. Eu não digo que é hoje em dia, não é? O conhecimento, ele passou a ser idolatrado desde Adão e Eva. Por que a Eva comeu daquele fruto que Deus havia dito para não comer? Porque a Eva viu que aquele fruto era agradável e bom para trazer conhecimento, irmãos. Então a gente tem visto, né? Começou lá no paraíso, lá no jardim do Éden, a busca pelo conhecimento. Então Eva, ela come o fruto do conhecimento e ela traz o inferno para a vida dela. Não só para a vida dela, mas para a vida de Adão e para a humanidade. E a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência, olha só, o conhecimento se multiplicaria, irmãos. E a gente tem visto a ciência, o conhecimento se multiplicando de uma maneira assim absurda, não é verdade? De 10 anos para cá, de 15 anos para cá, o mundo é totalmente diferente, irmãos. As tecnologias, não vou dizer que é errado usar tecnologia, porque eu uso tecnologia, nós usamos, não é? Mas olha só, a gente tem visto uma geração que cultua o conhecimento, não é? Cultua o saber, tá bom? A obreira vai dar uma atençãozinha lá, não basta ser obreiro, participa também, tá bom, obreiro? Papai e mamãe pode deixar lá na escolinha, tem as professoras que são abençoadas, tá? Então volta aqui, irmãos, para nada tirar a nossa atenção. Então nós temos visto, meus amados, um culto ao conhecimento. E nós estamos diante de uma geração que sabe tudo e ao mesmo tempo não sabe nada. Uma geração que tem muito conhecimento, porque a tecnologia nos traz isso, né, em tempo real. O que você quiser saber hoje, você vai lá no Google, você vai lá no chat GPT, você vai nas inteligências artificiais e você consegue tudo. Consegue fazer até uma peça para poder apresentar, uma petição para apresentar para o juiz, uma tese. Muitas coisas são feitas, geradas hoje por inteligência artificial. Mas olha só, né? A gente vê essa inteligência se espalhando, mas não é isso que vai saciar a nossa alma, irmãos. A tecnologia, o conhecimento humano, a ciência humana acaba deixando as pessoas cada vez mais vazias. Não tinha um filósofo que chegou num certo ponto da vida dele e ele diz aquela frase: só sei que nada. Quem foi que falou isso aí mesmo? Foi Sócrates, né? Só sei que nada. Quer dizer, estudou e chegou à conclusão de que não sabia nada. E quantas pessoas estão vivendo, né, esse propósito e chegando à conclusão que não sabem de nada. Esses dias eu estava em casa ali e tem um colega meu que mora lá no nosso condomínio. Os dois, eles são da área da psicologia. E aí ele fez uma postagem no Instagram, ele falou: meu Deus, eu não acredito, eu não estou acreditando que isso aconteceu. E aí ele faz um textão enorme em homenagem ao professor dele, ao mentor dele na psicologia. E ele dizia, né, porque você foi a pessoa que me ensinou muito, tudo que eu sei hoje através da psicologia, eu aprendi contigo, tudo que eu, né, passei a conhecer e tal, você se tornou uma referência, não só para mim, mas para muitos no mundo da psicologia.
E aí ele não falou o que era, né? Mas ele tinha morrido, um jovem, com quase 200 mil seguidores no Instagram e tal, e tinha morrido, morreu jovem. E aí depois eu fui investigar, né? Eu cheguei, conversei com eles, mas o que aconteceu com ele? Ele falou, pastor Helder, ele se matou. Ele tirou a própria vida. Então, meus amados, nós temos que verificar que tipo de conhecimento que nós estamos buscando. Será que nós estamos pautando a nossa vida e a nossa fé naquilo que os homens dizem? Olha só, aquilo que os homens dizem vai trazer um certo proveito, um certo benefício. Eu não estou dizendo que é errado a pessoa fazer uma faculdade, uma universidade, né? Aprimorar o seu conhecimento, nada disso. Nada disso. Mas errado, irmãos, é a gente pautar a nossa vida somente naquilo que os homens dizem. E os homens dizem muitas coisas, irmãos. Os homens não conseguem chegar em acordo. É ou não é verdade? Você sempre vai ver briga, discussão por causa de futebol, né? Eu pergunto aqui, ó, todo mundo aqui é corintiano? Se eu começar a perguntar aqui, eu vou arrumar briga, é ou não é? Não é? Né? Aqui tem corintiano, tem flamenguista, tem americano, tem abcdista, então, né? Olha só, todo mundo aqui é direita? Não, tem gente de direita, tem gente de esquerda. Então, política, futebol, vira confusão, irmãos. Porque as pessoas não conseguem chegar a uma unanimidade. Elas não conseguem chegar a um acordo. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma filosofia, cada um tem... Mas olha só, a fé é diferente, irmãos. A fé é unânime. A fé verdadeira, eu não estou falando da fé da religião, mas a fé em Jesus Cristo, ela é unânime. A Bíblia diz que as pessoas unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Filipe propagava a fé para as pessoas, e as pessoas com unanimidade, independente do seu time de futebol, do seu partido político, as pessoas prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque a fé, sim, ela é uma. Quem está entendendo isso? Só que essa fé unânime, ela não é proveniente, meu amado, minha amada, dos homens. Aquilo que vem dos homens vai dividir, vai trazer dúvida, vai trazer dissensão. Agora, aquilo que vem de Deus, eu posso dizer, como que eu posso dizer? São princípios universais. Amém? São princípios que cabem na vida de todos. Então, olha só o que o texto está dizendo aqui, ó. Jesus, ele faz duas perguntas. Mateus capítulo 16, né? Versículo 13. Olha só. E chegando junto às partes de Cesareia de Filipe, interrogou, quer dizer, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então Jesus estava perguntando: o que os homens falam a meu respeito? Quem os homens dizem que eu sou? E aí, meu amado, minha amada, quando a coisa é do homem, não existe uma conclusão, não existe uma unanimidade. Olha o que os homens diziam, pula para o próximo versículo. Eles disseram, uns diziam que Jesus era quem? João Batista. Que mais? Outros diziam que era o quê? Elias. Que mais? Outros, Jeremias, ou um dos... Eles não conseguiram chegar a uma conclusão, irmãos. E você vai encontrar pessoas falando de Jesus Cristo de várias maneiras, dizendo que Jesus é um profeta, dizendo que Jesus foi um personagem histórico. Tem gente que vai tratar Jesus como um menino, o filho da Maria. Não é verdade? Vamos falar várias coisas. Por quê? É o que os homens dizem, irmãos. É o que os homens dizem. Então Jesus faz uma pergunta acerca do pensamento humano. O pensamento humano não consegue discernir, definir a fé. Não consegue discernir, não consegue, como que eu posso dizer, classificar quem é Jesus Cristo de fato e de verdade. As pessoas vão ter várias opiniões. E aí Jesus faz uma segunda pergunta. O texto diz:
o versículo 15: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha só, irmãos, o que os homens dizem e o que os discípulos dizem. Quem são os discípulos? Aqueles que aprendem com Jesus. Aí alguém pode falar, mas pastor Helder, isso aqui só valia para os discípulos no passado. Não, vale para nós hoje. Por quê? Senão Jesus não diria, ide por toda a terra, por todo o mundo, e fazei discípulos. Entre todas as... Então isso vale para mim, vale para você. Vale para as nossas vidas. Então uma coisa é os homens dizerem acerca de Jesus Cristo. Outra coisa é um discípulo falando de Jesus. Você vai encontrar vários homens falando de Cristo, nas mentorias, nas palestras, na internet, e a pessoa mistura uma coisa aqui, aí pega uma outra coisa de lá, acrescenta uma filosofia aqui, e faz um híbrido da fé. Isso vem dos homens. Quem está entendendo isso? Agora aquilo que vem de Deus é diferente. E vós, discípulos, por isso que nós temos que ter discípulos, irmãos. Por isso que nós temos que formar discípulos. Amém? Vós, quem dizeis que eu sou? Continue lá. E Simão Pedro, respondendo, disse, aleluia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus vai dizer para o Pedro. Respondendo, disse, prossiga, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, aleluia, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Em outras palavras, Pedro, o que você aprendeu não veio dos homens. Tem muitos homens ensinando, irmãos. Muitos homens ensinando as pessoas a dependerem dos homens. A partir de agora eu vou ser o seu mentor, eu vou ser o seu professor. E quando vê, o mentor está tirando a própria vida. Não por um propósito. Jesus não tirou a vida, Jesus deu a vida. Mas você vai encontrar mentores talvez tirando a vida por depressão, por angústia, por falta de amor à vida. Porque chegaram à conclusão que todo o conhecimento humano que eles adquiriram nessa vida não valeu de nada. Então Jesus está falando assim, bem-aventurado é você, Pedro, porque esse conhecimento não veio dos homens. Quem lhe revelou esse conhecimento foi o meu Pai que estás nos céus. Você quer ser bem-aventurado na vida, irmãos? Não apoie a sua fé em homens, em mentores. Eu estou aqui pregando o evangelho como discípulo do Senhor. Eu não tenho que trazer você para mim, confia no pastor Helder, a partir de agora eu vou ser o seu mentor e você vai fazer tudo que eu pedi e tal. Não, irmãos. Eu estaria me colocando no lugar de Cristo, de Jesus Cristo. Porque a rocha da igreja, a base da igreja é Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? O meu papel como pregador do evangelho é ensinar você a depender de Deus. É ensinar você a apoiar a sua fé em Deus, em Jesus Cristo. Então ele está falando, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou. E por que, irmãos? Se eu ensino você a se apoiar na minha capacidade, na minha intelectualidade, quando o inferno se levantar, e se levanta, nem a minha capacidade, diploma, currículo, experiência, vivência no evangelho vai conseguir derrotar o inferno. A gente só pode derrotar o inferno quando a gente tem a revelação da palavra de Deus. Amém? Então ele está dizendo, meu Pai que estás nos céus, continue lá, Leandro, por favor. É o Leandro que está lá? Isso. Pois também eu te digo, além de você ser bem-aventurado,
Além de você ter recebido esse conhecimento que veio do meu Pai, eu também digo a você, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esta base, repita comigo, a base da igreja é Cristo. Amém? Irmãos, é sobre esta base, sobre esta pedra, edificareis a minha igreja, aleluia. E olha o que vai dizer aqui, vamos ler em voz alta, igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem muitas portas do inferno lá fora, irmãos. Tem muitos convites ao inferno embalado em caixinha de prazeres. Tem muita porta do inferno aberta, embalada em caixinha de conhecimento. Quando a Eva olha para aquele fruto, ela vê que aquilo era agradável aos olhos. O inferno nunca vai se apresentar em forma de inferno, irmãos. A Bíblia diz que Satanás viria como anjo de luz. O que é luz? Entendimento. E, se possível, enganaria muitos, até mesmo os escolhidos. Então, tem muitas pessoas que estão entrando pelas portas do inferno porque não estão fundamentadas em Jesus Cristo, e elas comem dos frutos que se oferecem por aí para ter conhecimento, para ter desenvolvimento pessoal, para despertar o poder pessoal. Não é isso que se ouve. Desperte o seu poder, desperte a sua capacidade, desperte a sua mentalidade, aprenda sobre gatilhos, aprenda sobre isso, e as pessoas vão aprendendo, mas quando elas se deparam com o inferno, elas não têm força contra o inferno, irmãos. Elas não têm força. E por não ter força contra o inferno, elas vão acabar se apegando, se tornando dependente da ciência. Ah não, para esse tipo de doença é esse remédio, para esse tipo de doença é esse tratamento, para curar a alma, toma isso aqui, tal, e elas vão se tornando dependentes da indústria farmacêutica. Eu não estou dizendo que é errado tomar remédio, comprimido, mas tem gente, irmãos, que tudo na vida dela é remédio, tudo na vida dela é comprimido. Para ela dormir, ela precisa de um remédio. Para ela acordar, ela precisa de um remédio. Para ela almoçar, ela tem que tomar mal remédio. Para ela respirar. Olha só que coisa, irmãos. Não é errado consultar médico. Eu sou favorável que você consulte a medicina e tal. Os médicos são para os doentes, estudaram, se capacitaram para isso. Mas nem tudo se resume em coisas materiais. Sexta-feira retrasada eu atendi uma senhora aqui, nós fizemos uma oração para uma senhora. Ela foi para a UPA 2 vezes, está lá no meu Instagram, se você quiser ver, está lá. Não sei se alguém chegou a ver no meu Instagram. Ela foi para a UPA 2 vezes. E o médico chegou e falou assim, você não tem nada. Você não tem nada. Mulher, o médico falou para ela, irmão. O médico foi sábio, diga glória a Deus. O médico falou para ela, mulher, procura uma igreja, teu problema é espiritual. E na hora da oração manifestou um Exu caveira, irmão. Manifestou. Agora, se esses espíritos fazem bem para as pessoas, eu não sei. Porque na hora que ela estava aqui, ela estava toda doente, tal. Depois que ela recebeu a oração, ela ficou boa. Quem está entendendo isso? Então nem tudo se resolve com remédio. Tem coisas que é a manifestação do quê? Do poder de Deus. Ah, pastor, mas ofender ele? Não estou ofendendo a religião de ninguém. Não estou falando que é demônio, não estou falando nada disso. Mas olha só, é um fato. Essa pessoa veio aqui, recebeu a oração e estava lá um espírito na vida dela. Quem está entendendo isso? Estava o espírito. E depois que o espírito foi expulso, ela ficou bem. O Espírito de Deus, se eu conheço, irmãos, quando ele entra na vida das pessoas, ele não traz doença, ele não traz enfermidade.
A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. O Espírito de Deus não vai fazer da gente uma pessoa medrosa, covarde, triste. Não. Ele nos deu um espírito de amor e de moderação e de fortaleza. Diga a glória a Deus. Amém? Então nós temos que atentar, irmãos, para o que acontece no mundo espiritual. Jesus está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão. Mas por que está prevalecendo contra muita gente? Porque talvez o conhecimento que ela possui é apenas um conhecimento científico, humano. E conhecimento humano serve para quê? Para aquilo que é humano. Amém? Eu não estou dizendo que conhecimento humano tem que ser descartado e a partir de agora todo mundo tem que ser, indouto. Não, o conhecimento humano serve para lidar com as coisas da vida. Mas quando você vem para a igreja, você não vem para ouvir falar de ciência, você vem para ouvir falar de Jesus Cristo, você vem para ouvir falar da palavra, você vem adquirir um conhecimento espiritual. Diga a glória a Deus. É o caso desse médico. Esse médico, ele tem o conhecimento da ciência e ele também tem um conhecimento espiritual, a ponto de falar assim: mulher, teu problema não é físico, porque o diagnóstico está tudo certo, os exames está tudo certo. Teu problema é o quê? Agora, a questão é quando a pessoa tem o problema espiritual e ela está tentando resolver com a ciência, irmãos. A questão é quando a porta do inferno se abriu e ela está tentando resolver com o diploma, com o certificado, com aquilo que ela aprendeu na vida. Não vai resolver. O inferno prevalece. Então nós temos que pautar a nossa vida espiritual naquilo que vem de Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Na revelação de Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Atos. Deixa eu pegar aqui, João capítulo 1, versículo 48. Irmãos, quando você entende quem é Jesus Cristo, os céus se abrem para você. Amém? Repita assim comigo: o céu se abre para quem tem revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente entende quem é Jesus de fato e de verdade, você começa a ver os céus abertos. Deus começa a mover o céu em seu favor. Amém? Os anjos são ordenados para poder te abençoar. João capítulo 1, versículo 48. Coloca ali para mim, Leandro. Disse-lhe Natanael para Jesus: de onde me conheces tu? Jesus tinha falado toda a vida de Natanael, irmãos. Jesus tinha sido usado não pelo ministério de adivinhação, não, mas pelo ministério profético. Como um profeta, Jesus falou assim: Natanael, eu vi você debaixo da figueira. E aquilo impressionou Natanael. Só que Natanael fez a leitura certa de quem é Jesus Cristo. O Natanael não vê Jesus apenas como um profeta. Jesus respondeu e disse-lhe, continua lá: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Continue. E Natanael respondeu, aleluia, e disse-lhe, olha a resposta de Natanael: Rabi, aleluia, tu és o que, igreja? O Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele não chama Jesus de profeta, ele não chama Jesus de Elias, de João Batista. Ele entende que diante dele estava quem? O Filho de Deus. Ele entendeu tudo, irmãos. Se você pegar lá em João capítulo 4, a mulher samaritana, primeiro, ela vê Jesus como um judeu. Por que você, um judeu, pede de beber para uma mulher samaritana? Ela vê Jesus como um judeu. E depois Jesus revela a vida dela. Ele fala assim: se você soubesse quem te pede essa água, quem é o que diz, dá-me de beber, tu não só pedirias, mas ele te daria vida eterna. Aí ela fala: Jesus, onde você tem essa água e tal,
Jesus fala assim, vai lá e chama o teu marido. Ela fala, não tenho marido. Disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e o que está com você agora não é o teu marido. Olha só, aquela mulher primeiro via Jesus como um judeu. Quando Jesus revela a vida dela, ela diz assim, ó, vejo que és profeta. Quer dizer, ela teve um conhecimento um pouquinho maior de quem era Jesus Cristo, ela passou a ver Jesus como um profeta. E aí Jesus entra no campo da adoração. Jesus começa a falar sobre ela, sobre adoração, que não vai adorar nem nesse monte, nem no outro, mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quando Jesus entra no campo da adoração, aquela mulher já não vê mais Jesus como um judeu, como um profeta, mas ela começa a enxergar Jesus como o Filho de Deus. Ela teve a revelação de Jesus Cristo, irmãos. E quando a gente olha para Jesus, né, com o olhar, né, que Jesus é mais do que uma filosofia, mais do que um profeta, que Ele é o Filho de Deus, os céus começam a se mover, irmãos, em nosso favor. Natanael diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, e olha o que Jesus vai dizer para Natanael, porque te disse, Natanael, prossiga lá, vi-te debaixo da figueira, crês. Olha só, por uma simples palavra, você teve o entendimento que eu sou o Filho de Deus, Jesus dizendo para ele, coisas maiores do que essa verás, aleluia. Irmãos, quando você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, Ele vai te mostrar coisas maiores. Coisas maiores do que essa verás. Na verdade te digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quando a gente olha para Jesus, irmãos, da maneira correta, a gente começa a ver os céus abertos. Em que sentido? Você começa a ver sinais de Deus na sua vida. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim, quando você entende que Jesus é Filho de Deus, haverá sinais. Amém? Começa a ter sinais na sua vida, irmãos. Haverá sinais. Você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E para concluir a minha mensagem aqui, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. As pessoas estão atrás de mentorias, de mentores, quando o maior mentor é o Espírito Santo, irmãos. Amém? Quem está compreendendo isso? Versículo 5, Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, o que Filipe falava, igreja? Lhes pregava Cristo. Amém? O que é pregar Cristo, irmãos? A palavra pregar é fixar. Quem já pregou um martelo, um prego na parede? Né? Pregou um martelo na parede, não. Um prego, ou numa madeira. Né? Você bate. Tem gente que acerta em uma só, né? Tem gente que é tão bom de mim, pum, uma só vai, e tal. Mas tem gente, não, se for o pastoreio, às vezes acerta até o dedo, sai com o dedo roxo. Mas voltando aqui, ó, o que é pregar? Fixar. Então o Filipe, ele fixava, ele pregava Jesus Cristo no coração das pessoas. Irmãos, tem gente que está pregando uma marca no coração das pessoas. Tem gente que está pregando filosofias e tantas coisas, né, fixando, fazendo a pessoa se tornar dependente de coisas, de pessoas, de marcas. Não é verdade? Que a vida só faz sentido se ela conseguir vestir aquela roupa,
que a vida só faz sentido se ela conseguir andar naquele carro, que a vida só faz sentido se ela conseguir morar naquela casa. Você vê as influências, né, os influenciadores, porque a vida é assim, pregando tantas coisas, irmãos, pregando vício no coração das pessoas. Não, porque esse aqui você pode jogar, mas joga com responsabilidade. Aposte com responsabilidade. Você começa a ver essas casas de aposta faturando milhões à custa da desgraça da vida dos outros. Esses dias eu vi um rapaz, irmãos, que ele tem que ter, a pessoa tem que ter juízo, irmão. Acho que teve o jogo do Bahia na Libertadores. Acho que o Bahia contra algum time, e o Bahia jogou em casa, e ele apostou 500 mil, irmão, que o Bahia ia ganhar em casa. Aí o Bahia foi lá e perdeu 3-1, irmão. O cara perdeu 500 mil, e estava lá desolado, destruído. Mas por quê? Porque alguém fixou no coração dele de que aquilo podia mudar a vida dele. Eu já peguei casos, irmãos, de pessoas que quebraram com compra e venda de ações. Eu já peguei casos que a pessoa quebrou, que a pessoa perdeu tudo, porque começou a comprar um monte de ação foi na onda, né? E tal, de repente a ação foi lá para baixo, esfarelou, e a pessoa perde tudo em um piscar de olhos. Porque pregaram, foi fixado no coração dessas pessoas que se ela aprendesse a investir em ações e na bolsa de valores, ela ia mudar a vida dela, e às vezes não mudou. Então muitas coisas têm sido fixadas no coração das pessoas, muitas coisas têm sido pregadas no coração das pessoas, às vezes até mesmo dentro da igreja. Porque eu sou profeta, você tem que, ouça o que o teu profeta está falando. Amados, o Espírito Santo não falará de si mesmo. Então Filipe não trazia as pessoas para ele, olha, eu sou Filipe, eu sou ungido de Deus. Não, Filipe pregava no coração das pessoas Jesus Cristo. Filipe ensinava as pessoas a serem dependentes de Jesus Cristo, a apoiarem a fé em Jesus Cristo, porque por mais capaz que seja a mente humana, irmãos, nós somos fracos, nós não somos tão bons quanto a gente imagina, irmãos. O ser humano é pó, o ser humano é nada. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. Então eu, como pregador do evangelho, não tenho que trazer a sua atenção ao pastor Helder, hein? Eu sou o pastor Helder, eu já prego há 20 anos, faça tudo o que eu mandar vocês fazer a partir de... Não, irmãos. Como pregador, eu tenho que levar as pessoas a se apoiarem em Cristo. Amém? E quando Cristo é pregado, aleluia, os céus começam a se mover. Olha o que acontecia na pregação de Filipe, e as multidões, unanimamente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Ouviam e viam o que, igreja? Os sinais. Onde Cristo é pregado, haverá sinais. Onde Cristo entra, haverá sinais, irmãos. Onde Jesus chega, você começa a ver sinais de mudança. Amém? Onde Jesus entra de verdade, irmãos, tem sinais de mudança. Eu vi uma pesquisa esses dias, saiu até num jornal da Globo. Em breve, o Brasil vai ter a maioria da população evangélica. Evangélica. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, irmãos. Ô pastor, como assim? É claro que é bom. Às vezes as pessoas estão se escondendo em uma capa religiosa de evangélico. Por quê? A gente começa a ver a maioria das pessoas evangélicas, mas em contrapartida a gente começa a ver aumentar o número de divórcios,
de mentira, o número de tantas coisas ruins. Aí a pergunta que eu faço é: que evangelho é esse, irmãos? Que não causa impacto na vida das pessoas. Quem está compreendendo isso? Não é? Então eu faço votos que o Brasil não seja o maior em número de evangélicos, que evangélicos não seja apenas um censo, um número, uma estatística da sociedade brasileira, mas que o Brasil se transforme maior no número de cristãos, no número daqueles que carregam Cristo dentro de si. Porque onde Cristo chega haverá sinais. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu: hoje me convém, Zaqueu, dormir na sua casa. Aquele homem que era um bandido, era um picareta, ele ficou rico à custa dos outros. O Zaqueu ficou podre de rico, porque ele passou a perna em um monte de gente. Era um bandido, irmão, era uma pessoa de má fama. E quando viram Jesus entrando na casa de Zaqueu, começaram a falar mal: quem é esse homem que se diz filho de Deus e entrou para ser hóspede na casa de um pecador? Mas Jesus sabia que naquele dia Zaqueu seria transformado. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu chega para Jesus e fala assim: Senhor, Jesus não pediu nada para ele, irmãos. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, há sinais, há mudança, há transformação. Ele nos aceita do jeito que somos, mas ele nos recusa a deixar do mesmo jeito. Evangelho é mais do que aceitação, irmãos. Talvez Zaqueu estava querendo ser aceito por Jesus, e Jesus aceitou ele, diga a glória a Deus. Mas é mais do que aceitação. Evangelho é transformação, é mudança de vida, de conduta. Ele trabalha no nosso caráter, no nosso interior. E o Zaqueu, na presença de Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade do que eu tenho. Jesus, tudo que eu consegui, eu vou dar para os pobres. Não é nem dá para a igreja, irmão, dá para os pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ele sabia que ele passou a perna em muita gente, irmãos. Ele sabia que aquela riqueza que ele tinha estava fazendo mal para ele. Ele sabia que tudo aquilo que ele conseguiu, passando a perna nos outros, era o motivo da família dele estar vivendo um inferno. Se em alguma coisa, meu Senhor, eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver, eu vou restituir. Eu não quero nada do que é meu. Só que eu vou restituir 4 vezes mais, porque a lei de Moisés determinava isso. A lei da restituição. E o Zaqueu devolve tudo. E Jesus fala assim: Zaqueu, hoje entrou salvação na sua casa. Hoje a sua família foi salva. Aleluias. Era mais do que uma visita, irmãos. Era a transformação de Zaqueu. Quem está entendendo isso? Porque onde Jesus entra, haverá sinais. O pecador se arrepende. Amém? O adúltero, a adúltera se converte. Aquela pessoa que estava com a vida toda errada, ela muda, irmãos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É transformação, é salvação. Aquela pessoa que era agressiva, que não levava desaforo para casa. Tem gente aqui que era assim? Né? Eu era assim, irmãos, eu era meio doido da pá virada. Na escola eu batia, apanhava, tudo junto. Quando eu apanhava, nem ia reclamar com meu pai. Se eu fosse reclamar com meu pai e com a minha mãe, principalmente com a minha mãe, né? Ela fala: filho, vai lá e se resolve. Não é? Não levava, mas Deus transforma. Diga a glória a Deus. Há uns 3 anos atrás, eu fui visitar minha mãe em Curitiba, 3, 4 anos atrás. Aí eu levei a Bruna, levei os meninos, e eu fui visitar o pastor que me batizou, pastor Júlio. E assisti lá a reunião com ele e tal, e no final vieram os filhos do pastor que cresceram comigo e conviveram comigo na juventude. E eles começaram a falar coisas, né? Falou: rapaz, eu não acredito que você virou pastor. Deus. E hoje o pastor Júlio tem um orgulho muito grande. A pastora Lira, né, que foram os pastores que me batizaram, e falava: o Helder deu trabalho. Aí eles começaram a falar uns negócios e meu filho estava lá. Meu filho olhou para mim e falou: pai, você fazia isso?
O evangelho é o quê? Transformação, irmãos. É mudança, diga a glória a Deus. Então é isso, é o evangelho, irmãos. E quando eu entrei na igreja, era malucão mesmo, irmão. Doido da pá virada mesmo. E quem me conhece, quem me vê hoje, irmão, não sabe que era o Helder do passado. Mas Jesus transforma. Ele não só me aceitou, ele me aceitou e me transformou. E vai transformando de glória em glória. A vida de fé, a nossa caminhada de fé é uma caminhada progressiva. Existem muitas coisas que Deus mudou na minha vida, existem muitas coisas que Ele está mudando, existem muitas coisas que Deus vai aperfeiçoando, vai acrescentando, vai trazendo entendimento, a gente vai amadurecendo, e de glória em glória, a gente vai crescendo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O apóstolo Paulo dizia, não que eu tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação. Então é de fé em fé, de glória em glória. O Abraão, do início da sua jornada, era um. Quando Deus fala, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, ele era um. Mas no final da vida dele, quando ele oferece o filho dele no altar, que ele lutou a vida toda para ter aquele filho, a fé dele era outra. A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Irmãos, tem gente que um dia a fé dela esteve lá em cima, e hoje a fé dela está lá embaixo, porque ela enfraqueceu na fé. Abraão foi diferente, ele não enfraqueceu na fé, quer dizer, ele não perdeu força. Ele nunca baixou o nível dele de fé, pelo contrário, mas ele foi fortificado na fé. Ao longo dos anos, Abraão foi se tornando mais forte na fé, dando glórias a Deus. Então a nossa vida de fé é uma vida progressiva, irmãos, progredindo, né? Subindo, degrau por degrau. E como que a gente vai vivendo isso? Na revelação de Jesus Cristo. Então as pessoas prestavam atenção ao que o Filipe dizia, né? Porque ouviam e viam sinais que se fazia sobre os enfermos. Olha lá o versículo 7 para concluir aqui, ó. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram o que, igreja? Curados. Quer dizer, existiam muitas doenças que eram espirituais, paralíticos, coxos, curados, pessoas sendo libertas de muitos espíritos, através da pregação de Filipe. E o versículo seguinte, para a gente terminar aqui, ó, vai lá, vamos ler em voz alta, meus amados. E havia o que, igreja? Grande alegria naquela cidade. O que alegra uma cidade? O que alegra uma nação, irmãos? É ver o evangelho de Jesus Cristo se cumprindo na vida das pessoas com poder. As pessoas encontrando em Jesus a cura, a libertação. As pessoas em Jesus vencendo os seus medos, os seus bloqueios, os seus traumas. Amém? É as pessoas viverem, apoiarem a sua fé em Jesus Cristo e confiarem nele, e de glória em glória sendo transformados. Esse é o Brasil que eu quero. É ou não é verdade? É o mundo, não é? Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos ser mais do que membros de uma igreja, do que ouvintes esquecidos. Nós precisamos ser discípulos. Amém? E disse aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando você se deparar com qualquer luta lá fora, seja física ou espiritual, você tem o Filho do Deus vivo trabalhando em seu favor. Você tem um Filho do Deus vivo que morreu por você na cruz do Calvário. E ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então, quando você der ordem a uma doença, a qualquer mal, em o nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, o inferno tem que obedecer. O inferno obedece.
e o inferno treme diante desse nome. Amém? Quem entendeu isso? Vamos ficar em pé? Glórias a Deus. Coloca para mim, Leandro, só nesse versículo aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Irmãos, esse aqui é o verdadeiro evangelho. Amém? 1 Coríntios 2, versículo 4. Olha a preocupação do Paulo. A minha palavra e a minha pregação. E Paulo, ele tinha ciência, irmãos, tinha conhecimento. Só que mesmo tendo conhecimento, sabedoria, ciência, ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. As epístolas, as cartas, Deus usou ele tinha sabedoria, ele tinha letra. E mesmo tendo letra, irmãos, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria o quê? Humana. O Paulo não pregava sabedoria humana. Mas olha o que o Paulo pregava, irmãos. Mas em demonstração do quê? Do Espírito e do poder. Duas coisas que tinha na pregação de Paulo, o Espírito e o poder. Prossiga. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não apoie a sua fé em sabedoria de homens, irmãos. Você vai encontrar muita gente sábia por aí. E a sabedoria humana agrega sim na nossa vida coisas. Mas a nossa fé tem que estar apoiada na sabedoria de Deus, irmãos. Por quê? Porque se a gente vive na sabedoria do homem, quando a fé, quando Deus falar conosco através da fé, a nossa sabedoria humana vai achar que é loucura, irmãos. É loucura. Jesus andava no meio dos doutores, sim ou não? E sabe como que Jesus curou um cego? Um dos cegos que ele curou? Ele cuspiu no chão, pá! Fez um lodo, uma meleca. Vem cá, ceguinho. Passou no olho do cego. E limpou? Não. Vai lá e se lava no tanque de Siloé. E lá vai o cego. No tanque de Siloé. E lavou. Quando ele lava, ele volta vendo. Isso é ciência? Tem nada de ciência. Isso é o poder de Deus. Amém? Isso é o poder de Deus. Então, se a gente tem uma mente muito científica, na hora que a voz da fé falar, a gente trava. Quem está entendendo isso? Esse tempo atrás, chegou uma mulher aqui na nossa igreja, toda leprosa, irmãos. E na hora nós fizemos a oração e pedimos para se lavar com a água da campanha da igreja. A pele dela ficou limpinha, para a glória de Deus. Isso já aconteceu em Santa Catarina também. Um determinado dia, um colega nosso, Romeu, o nome dele, nunca vou esquecer, o Romeu. Ele era membro da minha igreja em Santa Catarina. Eu pastoreei lá durante 7 anos. E o Romeu foi para uma festa que tinha na cidade, festa da cidade, cultural. Comidas típicas, essas coisas. Ele foi nessa festa, ali perto de São Francisco, ali aquela praia de São Francisco do Sul. E aí, numa lanchonete, ele vê um senhor de cabeça baixa,
E ele percebeu que o corpo daquele senhor estava tudo ferido, cheio de ferida. Ele se aproximou, começou a falar com ele, perguntar, conversa vai, o que você tem, tal. Aí ele falou, eu tenho lepra. E esse senhor falou assim, eu não consigo nem tomar banho, porque eu começo a tomar banho, eu chego a gritar de dor, começa a sangrar, ele gritava de dor. E aí o Romeu, na sabedoria de Deus, falou assim, depois de conversar com ele, eu conheço um lugar. Se você quiser se livrar disso, eu conheço um lugar. Só que ele não falou que era a igreja. Às vezes quando a gente vai trazer alguém na igreja e fala que é a igreja, ela já, na hora, né? Não quer saber de igreja não. E até com razão que você vê alguns crentes que, em vez de honrar Jesus Cristo, acabam manchando a imagem da igreja. Infelizmente, irmãos, é mister com que vem escândalos. Então ele não fala que é uma igreja, ele fala assim, eu conheço um lugar. Se você quiser, eu te levo nesse lugar. Passou o contato, e ele ficou com aquela coisa na cabeça, tal. De repente ele mandou uma mensagem para o Romeu, e falou, Romeu, eu quero que você me leve nesse lugar. Ele falou, tá bom, vou te levar. João Marcato 135. Domingo, 8 horas da manhã, eu te encontro nesse lugar. E o Romeu já vinha falando comigo. Falou, pastor, ele ia conversando comigo, pastor, estou trazendo um homem assim, está leproso, eu encontrei ele, e ele falou que vai vir na igreja. Aí o Romeu falou assim, pastor, se o senhor me permitir na hora orar por ele, eu quero fazer uma oração por ele. Eu falei, não, Romeu, fica à vontade, deixa Deus te usar, traz ele aqui na igreja, deixa Deus te usar. E aí domingo, 8 horas da manhã, esse senhor estava lá na igreja. Quando ele entrou na igreja, ele se assustou, né? Aí depois ele falou para o Romeu, Romeu, quando você falou que ia me levar no lugar, eu achei que você ia me levar num centro de macumba. Ele achou. Olha só que coisa, irmãos, quando a pessoa está desesperada, ela topa tudo. Topa ou não topa? Topa tudo. Se chegar, não, você tem que ir lá fazer um trabalho na encruzilhada, você tem que sacrificar isso, aquilo outro, tal, a pessoa vai lá e faz, porque ela está no desespero. Então ele não sabia que era uma igreja. E aí ele chegou, assistiu o culto, tal. No final do culto veio o Romeu e ele. Aí o Romeu falou, pastor, eu tinha pedido para orar por ele, mas se o senhor puder orar por ele, eu agradeço. Falei, tudo bem, né? Eu falei, obreiro, traz essa água aqui. Na época, os pastores tinham ido para Israel e trouxe a água do Jordão. Trouxeram a água do Jordão. Eu não tinha ido para Israel naquela época. E trouxeram a água do Jordão, e eu tinha um pouquinho daquela água lá. E aí eu peguei um recipiente, misturei aquela água, eu só falei isso aqui para ele, você crê? Ele falou, eu creio. Eu molhei toda a minha mão, enchi minha mão, e eu lavei aquele homem, irmão, com a água do Jordão. Peguei um balde, mexi tudo e fui lavando, passei a mão no braço tal, do alto, e fui, mal deixei aquele homem todo encharcado, irmão. Eu falei, vai, Jesus já fez a obra. E foi embora. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E dias depois, Romeu entrou em contato com ele e falou, e aí, como que você está? Secaram todas as feridas. Pelo poder do pastor Helder? Jamais, irmãos. Pelo poder do Espírito Santo. Amém? Depois daquele episódio, eu nunca mais vi ele, irmãos. Não sei se ele está na igreja ou se ele não está. Se ele estiver na igreja até hoje, é como aquele leproso que voltou para agradecer. E se ele não estiver na igreja, nem servindo a Jesus Cristo, é como aqueles 9 que foram curados e seguiram a sua vida. Mas ele conheceu o poder de Deus. E quantas pessoas que conhecem o poder de Deus, que quando estão nas últimas, na pior, Deus faz um milagre em mim, e Jesus vai lá e opera, e de repente, ela vira as costas para Deus e vai seguir a vida. É um direito, irmãos. O livre-arbítrio é um direito de cada um. Quem está entendendo isso? Cada um faz o que bem entender da vida. Mas a partir do momento que eu conheci o poder de Deus, eu não quero conhecer só o poder, eu quero conhecer Jesus. Amém? Eu quero conhecer Jesus. Então que Jesus seja o centro, irmãos, da nossa vida. Que a sua fé não esteja apoiada em pastor Helder, ninguém.
Que a sua fé seja apoiada em Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. No poder de Deus. Feche os teus olhos. Fale com Deus agora. Aleluia. Aleluia. Fale com Deus. Fale com Deus, igreja. Vai buscando a presença de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Que a nossa fé esteja apoiada em Jesus Cristo. Nós vamos buscar Deus agora. Aquele que nos amou sem pedir nada em troca. Que veio como homem, sentiu todas as dores. Provou da dor da rejeição. Sentiu a dor do abandono, das afrontas, da zombaria. Como o salmista dizia, a pedra que os edificadores rejeitaram. Quantos edificadores estão rejeitando essa pedra nos dias de hoje? Estão fundamentando as suas vidas em preceitos de homens, em ciência, sendo que Ele é o dono de toda a ciência. A ciência não existiria sem Ele, a sabedoria não existiria sem Ele, esse mundo não existiria sem Ele. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio de todas as coisas. Nada do que foi feito sem Ele. Nele estava a luz da vida, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não rejeite essa pedra, igreja. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e o inferno não pode prevalecer. Às vezes nós trazemos as pedras erradas para a nossa vida, os conceitos errados, achando que estamos certos. Porque às vezes o conhecimento ele vem embalado numa capa tão linda, tão maravilhosa. E muitas vezes a pedra, que é Jesus Cristo, ela vem sem embalagem nenhuma. Aleluia. Lá no livro de Isaías, a Bíblia diz que não havia formosura nenhuma nele para que o desejássemos. Porque Jesus não precisa de máscaras, irmãos. Ele é o que Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Na cruz Ele era o Cordeiro, Ele não passou maquiagem. Na cruz Ele estava lá ferido, humilhado, rasgado, furado, crucificado. Ele não pediu para os seus perseguidores, por favor, não me crucifique no meio dos ladrões. Eu sou filho de Deus, me poupe disso. Respeitem pelo menos a minha imagem como filho de Deus. Me crucifiquem num lugar separado. É muita humilhação ser crucificado, o Filho de Deus ser crucificado no meio dos ladrões. Não, meus amados. Estava lá o Filho de Deus, cravado no madeiro, no meio dos ladrões. Jesus não estava preocupado com a sua reputação, pois sabia quem Ele era em Deus. Jesus não veio para vender uma imagem para as pessoas.
Ele veio para trazer vida eterna. O reino de Deus não vem com a aparência exterior, mas ele vem com o poder de Deus. As pessoas estão embalando o conhecimento, estão deixando a pedra que é Jesus de lado, estão fascinadas pelo conhecimento. Mas nós queremos conhecer e prosseguir em te conhecer, Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, 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 Jesus. Jesus na nossa vida, Jesus na nossa casa. Entra na nossa casa, Senhor. Entra, meu Deus, onde ninguém quer entrar. Mestre, tem lugar em nossa casa. O Senhor já bateu em tantas portas, Pai. São tantas portas fechadas para o Senhor nessa vida e nesse mundo, meu Pai. Mas a nossa porta, meu Deus, está aberta para Ti, Jesus. A nossa porta está aberta. Entra, Jesus, entra. Vem fazer morada, Senhor. Vem fazer morada, Jesus. Vem fazer morada, Jesus. Vem fazer morada, Senhor. Oh, na nossa vida o Senhor é a pedra, meu Deus, que edifica a igreja, que as portas do inferno não prevalecem. Com as suas mãos levantadas, diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu me rendo a Ti, eu peço, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, e perdoa, meu Pai, os meus pecados, as minhas falhas. Eu reconheço que preciso do Teu amor e da Tua misericórdia, e eu recebo nesta hora o Teu amor e a Tua misericórdia sobre a minha vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém.